Olá pessoal, tudo bom? Eu sou Fernando Pires, sou aluno de licenciatura em Química, já estou cursando o quinto semestre e hoje estarei trazendo para vocês o que é eletricidade, como é o seu funcionamento, como foi descoberta e qual que é a sua importância para nós na sociedade de hoje. Então, para nós falarmos de eletricidade propriamente, dita, precisamos ter alguns conceitos em mente. Então, como modelos atômicos, ligação metálica, ímãs, pilhas e alguns assuntinhos aí que nós vamos estar abordando aqui hoje nessa videoaula. Então, para começar, vamos entender o que é a palavra eletricidade. Bom, eletricidade vem de elétron. Elétron é uma partícula subatômica, ou seja, o átomo ele é constituído por elétrons, além de outras subpartículas. E o que seria o átomo? O átomo nada mais do que a matéria, na verdade, vamos dizer assim, a matéria é constituída por átomos. Átomo seria a menor partícula da matéria, porém, sabemos hoje que não é bem assim. Então, o que seria matéria? Todo objeto que possui massa e ocupa um lugar no espaço, isso é chamado de matéria. E essa matéria é constituída pelos átomos. Então, e a evolução para explicar do que a matéria era composta, foi evoluindo com o tempo. Então veio com Aristóteles, falando sobre os elementos, que era o quente, o frio, o seco e o úmido. Depois veio aí Leucipo e Demócrito, que veio com a primeira palavra, que é o átomo, onde se você pegasse qualquer objeto, ou seja, uma matéria, e fosse dividindo ela em pequenas partes, chegaria um momento que você não conseguia mais dividir. E essa seria o átomo, ou seja, átomo vem da palavra do grego indivisível. Só que hoje já sabemos que ele é divisível sim. Então vamos aqui mostrar aqui no computador para vocês. Eu tenho este modelo atômico aqui. Seria o modelo atômico de Bohr. Mas ele não é o mais recente. Já existem modelos. O modelo, por exemplo, de Schrödinger, que é o mais aceito hoje. Porém, para nossa interpretação, vai ficar muito mais fácil entender com esse modelo atômico aqui, que é o de Bohr. Então vamos entender como funciona. Bom, aqui no meio nós temos um núcleo. Esse seria a representação de um átomo. Então aqui nós temos um núcleo onde as bolinhas ali azuis seriam os nêutrons, os prótons seriam as bolinhas vermelhas e essas meio cinzas seriam o elétron. Bom, o que isso serve para nós? Os elétrons, foi descoberto que eles têm cargas negativas e os prótons têm cargas positivas e os nêutrons não têm carga nenhuma. Então, como nós já sabemos, uma carga positiva ela repele outra carga positiva. Já uma carga negativa ela é atraída pelo positivo. Sabendo já que o núcleo seria eletricamente neutro, paramos para olhar então os elétrons. Os elétrons, eles na verdade, eles orbitam o núcleo. Então, uma espécie de eles sempre estão em órbita desse núcleo. E não necessariamente esse átomo, ele é eletricamente neutro. Não necessariamente, ele pode não ser. Se, por exemplo, ele estiver faltando elétrons, ele vai ser mais positivo. Então, se ele tiver elétrons demais, ele vai ser mais negativo. E na prática, vamos ver um modelo de ligação metálica, que é o que nós vamos abordar aqui. Existem outros tipos de ligações, que é a ligação iônica e ligação covalente. Mas vamos tratar aqui da ligação metálica. Então nós temos aqui, como vocês podem ver, vários átomos diferentes, vários átomos iguais de um mesmo metal. Vamos supor que eles sejam o ferro. Os elétrons estão orbitando esse núcleo, Em cada átomo você pode ver que existe um núcleo e esses elétrons estão orbitando. Aqui exatamente igual à nossa representação aqui. Porém aqui tem mais prótons e nêutrons e elétrons. Isso não interfere para nós. E vocês podem ver que alguns elétrons não estão orbitando. Esses elétrons estão no meio
basicamente entre os átomos. E você pode ver que nessa representação ele tem um Vzinho, significa que ele é um elétron de valência. Como aqui, eu não disse que anteriormente, na verdade, que os elétrons eles orbitam o núcleo? Exatamente. E essas órbitas são chamadas de camadas. E a última camada onde eles orbitam é chamada de camada de valência. E esses elétrons que estão na camada de valência, eles acabam, na ligação metálica especificamente, eles acabam ficando entre os átomos desse metal. Então eles ficam livres, é o que nós chamamos de elétrons livres. Eles ficam entre essas ligações, entre esses átomos, não na órbita como os outros elétrons. E esses elétrons vão ser responsáveis para nós entendermos o que seria a eletricidade. Traremos aqui uma outra imagem, como vocês estão vendo aqui. Isso seria uma pilha, seria a primeira pilha inventada pelo homem, que é uma pilha chamada pilha de Alessandro Volta. Agora que nós entendemos então que a matéria é constituída por átomos, os átomos são constituídos por elétrons, prótons e nêutrons, e o núcleo seria os prótons e os nêutrons, e os elétrons orbitam esse núcleo em forma de camadas. E numa ligação metálica, os átomos desse metal, uns estão meio conectados com os outros, e os elétrons que estão na última camada desse átomo, eles acabam ficando livres entre eles. É os chamados elétrons livres. Entendemos até aí. Agora então vamos entender o que é uma pilha. Um experimento que o Alessandro Volta fez, ele pegou então um disco de zinco e um disco de cobre, e um material poderia ser uma espécie de tecido que ele umidificou com ácido sulfúrico. Então ele fez uma espécie de sanduíche. Então colocou um disco de cobre com esse tecido molhado com ácido sulfúrico. Depois uma placa de zinco, depois uma placa de cobre, um tecido e assim por diante. Isso uma repetição. Ele conectou então dois fios em cada uma das pontas e observou que passava eletricidade dentro desse fio, né? Eles observaram que a eletricidade saía de um lado e ia para o outro. Então eles deduziram que a eletricidade nada mais é do que alguma coisa que sai de um fio e entra no outro quando nós temos esse sistema aqui. E ele chamou um lado de positivo e um lado de negativo. E para eles, naquela época, eles entendiam que na verdade a eletricidade saía do lado positivo e iria para o lado negativo. Porém, é ao contrário como nós sabemos hoje. Então entendemos o que seria essa pilha. A parte da química que estuda isso seria a eletroquímica, que na verdade é uma oxirredução, que também não vou entrar no assunto aqui. Então sabemos então que na ligação metálica, o que acontece? Aqui eu não disse que tem um disco de cobre, um disco de zinco. Na verdade, o cobre ele pode ganhar elétrons ou perder elétrons. E o zinco também pode ganhar ou perder elétrons. E essa troca de elétrons passa por esse tecido umidificado. Então, na verdade, os elétrons do zinco estão indo para o cobre. E isso há um fluxo de elétrons. Então, esses elétrons aqui que estão livres, eles não estão livres, eles não estão presos ao átomo. Eles vão passar de um lado para o outro. E esse fluxo de elétrons é chamado de corrente elétrica. Então seria a eletricidade. Então a eletricidade é o quê? Um fluxo de corrente de elétrons. Então é como quando os elétrons saem de um lado, sai de um lugar e vai para o outro em um determinado tempo, isso é uma corrente elétrica que é chamada de eletricidade. Então, agora que nós já sabemos o que é eletricidade, que seria um fluxo de elétrons, então os elétrons saem de um lugar, vão para o outro de um determinado tempo, e esse fluxo de elétrons seria eletricidade, certo? Como nós vemos ligações metálicas, entre outros casos. Então vamos entender esse esquema aqui que eu desenhei.
Imaginemos aqui que nós temos dois fios de cobre, um nessa parte de baixo e um nessa parte de cima. E as suas extremidades, eles estão conectados em dois momentos. Esse primeiro momento seria um gerador, que poderia ser uma pilha, uma bateria, ou uma tomada também. E aqui nós temos um receptor, que esse receptor poderia ser qualquer aparelho eletrônico. Poderia ser uma lâmpada, um ferro de passar roupa, uma geladeira, qualquer aparelho eletrônico. E esses aparelhos têm uma certa potência. E o que vai acontecer nesse esquema? Aqui nesse gerador, vamos dizer que ele seria uma espécie de aspirador de elétrons. É bem errado você usar esse termo, mas para entender fica bem interessante. E entendemos aqui, esses pontinhos pretos são representados por elétrons. Então os elétrons serão representados por esses pontinhos pretos. E os pontinhos verdes seriam os núcleos, que são positivos. Lembrando que os elétrons são negativos e os núcleos são positivos. Então, o que esse gerador vai fazer? Ele vai aspirar, vamos dizer assim, ele vai pegar os elétrons que estão nessa parte de cima do fio e vai passar por fio de baixo. E nesse receptor, nós diminuímos a passagem deles, deixamos ele passar por um filamento muito pequeno, muito estreito. O que vai acontecer? Os elétrons vão começar a passar aqui e vão um raspar o outro, um abater no outro, e vai liberar calor e pode liberar luz. Então, se nós analisarmos aqui, se ele começa a puxar os elétrons para cá, e aqui poucos elétrons vão passar para o outro lado, esse lado do fio vai ter muito mais elétrons que o lado de cima, certo? Se aqui tem muito mais elétrons, como os elétrons são negativos, aqui vai ficar com uma carga negativa. Se aqui temos poucos elétrons, temos bastante, vamos dizer, núcleos, aqui vai ter uma carga mais positiva. Então a tendência dos elétrons é sair dessa parte negativa e ir para a parte positiva, vai estabilizar essa carga. E essa diferença de potencial é feita pelo gerador. E essa diferença de potencial nós chamamos de volts, devido ao Alexandre Volta. E nós, aqui do outro lado, nós temos um receptor, que vai ser um aparelho que tem uma certa potência. E a potência desses receptores é denominada em watts. Certo? E se nós pegarmos, então, uma lâmpada aqui e colocarmos, depois tirarmos e colocar uma lâmpada 2 vezes mais potente, entendemos que a intensidade da corrente elétrica vai ser muito maior, mesmo que a quantidade de volts seja a mesma. Mas a intensidade da corrente elétrica vai ser maior. E a intensidade dessa corrente é medida em ampere, que é a amperagem, então, é a quantidade de watts, a potência, dividido pela quantidade de volts, que é essa diferença de potencial. E é calculado a amperagem, que seria a intensidade que essa corrente passa. Só que se nós colocarmos vários aparelhos eletrônicos, cada um tem uma potência diferente, certo? E elas começam a se somar, né? Porque se nós colocamos um aparelho de uma potência de 1000 watts, depois colocamos uma outra de 700 watts, e adicionando vários aparelhos, a quantidade de watts vai começar a aumentar, né? E o volts vai continuar sendo a mesma. A tendência, então, é que a quantidade de ampere, ou seja, a intensidade dessa corrente, comece a aumentar, devido à quantidade de... Quanto mais aumenta a potência, então mais vai aumentar essa amperagem. Mas acho que os senhores nos prepararam um pequeno exercício. Em uma mesma tomada, eles vão ligar 3 lâmpadas de 100 watts, um radiador de 1.500 watts, uma torradeira de 760 watts e um forno elétrico de 3.000 watts. Problema: calculem a intensidade da corrente que vai passar na tomada. Bem, é muito simples. 100 mais 100 mais 100 mais 760 mais 1.500 mais 3.000. Potência total, 5.560 watts. Dividido pela tensão 220, igual, senhores, igual a 25 amperes.
Pois é, não passou absolutamente nada. Ou antes, passou tantos amperes que os fios esquentaram, o isolante queimou, a corrente contentíssima, claro, passou diretamente e houve um curto-circuito. Só que o que acontece? Esse fio e esse filamento, ele tem uma certa resistência. Se você passar uma intensidade de corrente muito grande, esses elétrons, eles vão começar a liberar calor e vai começar a derreter esse isolante que normalmente tem em volta do fio e vai romper esse fio. Então o fio, ele tem uma certa resistência. Você não vai poder passar uma quantidade de ampere além do que ele suporta, porque se você fizer isso, ele rompe. É por isso que a lâmpada, ela queima, né? Na verdade, a intensidade de corrente está passando, é maior do que o fio aguenta, então ele acaba se rompendo. E essa resistência é calculada em ohms. Então, até agora nós temos a quantidade de volts, watts, ampere, e nós temos também os ohms, que qual que é a resistência desse fio. E essa resistência é calculada como? Que é a quantidade de volts dividido pela amperagem. Nós temos a resistência desse fio. Então, a eletricidade, ela se resume a esses 4 conceitos. É claro que existem mais conceitos a serem abordados, porém, ela se resume a esses 4, que significa, então, que o volts é a diferença de potencial que o gerador, que pode ser uma bateria, uma pilha, cria. E um receptor, ele tem uma certa potência, que é medida em watts. E a intensidade que essa corrente elétrica está passando aqui é medida em ampere. E ao momento que eu começo a aumentar a quantidade de watts, ou seja, quando eu aumento a potência, a intensidade da corrente começa a aumentar também. Porém, o fio, ele tem uma certa resistência, que é medida em ohms, que seria a quantidade de volts dividido pela amperagem. Então, se eu aumentar muito a amperagem, esse fio vai romper. Então, nós se resumimos a esses 4 conceitos básicos de eletricidade, para entender a eletricidade. E a eletricidade, hoje, ela está aplicada em tudo praticamente, né? Todos os aparelhos eletrônicos. Então, graças a ela, foi possível o desenvolvimento tecnológico que nós temos hoje. Então, de ter celulares, computadores, que se resume basicamente a esses 4 conceitos. Então, fechamos a nossa aula sobre eletricidade aqui. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not